A China está se tornando cada vez mais uma distopia da vida real, e agora pessoas podem ser presas por simplesmente divulgar notícias falsas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por historiador libertário, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O governo chinês registrou pela primeira vez uma prisão motivada pela utilização do ChatGPT. Trata-se de um caso envolvendo a criação de fake news por meio do chatbot, com sua posterior publicação nas redes sociais. Um homem morador da província de Gansu, de sobrenome Hong, pediu ao ChatGPT que criasse uma notícia a respeito de um acidente de trem fictício ocorrido em uma cidade dessa região. O chatbot, então, desenvolveu a notícia conforme solicitado, a história falsa de um grave acidente de trem que teria matado 9 trabalhadores do setor da construção civil. A polícia chinesa relata que após a geração do texto, o próprio Hong editou a notícia e a publicou no Baidu, uma rede social muito utilizada na China. A fake news publicada pelo sujeito teve grande repercussão, recebendo 15 mil cliques nessa rede social desde sua publicação, ocorrida no dia 25 de abril. Outras 25 contas compartilharam a história em várias redes sociais, de acordo com o que foi apurado pelas autoridades chinesas. Hong foi identificado e, na sequência, preso. Agora, as investigações a respeito do caso continuam. E se você quiser colaborar com o nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo e considere se tornar membro patrocinador do nosso trabalho. A prisão de Hong foi fundamentada pelas novas leis de restrição ao uso de tecnologias de inteligência artificial na China, aprovadas no início deste ano. O objetivo dessas novas regras é controlar o uso dessas novas tecnologias, especialmente no que se refere à produção e alteração de conteúdos na internet. As leis abrangem questões como as diversas formas de inteligência artificial, bem como o uso de deepfake para criar imagens não autorizadas e até mesmo os algoritmos de recomendação de conteúdo. O próprio ChatGPT, inclusive, foi proibido na China, embora muita gente continue acessando o serviço por meio de VPNs, como o próprio Hong. Já falamos sobre esse caso no vídeo China proíbe ChatGPT para aumentar censura tecnológica no país. Link na descrição. De qualquer forma, não é difícil imaginar que aqui no Brasil tem muita gente querendo copiar o exemplo chinês. Basta pensar no PL das fake news, que deveria se chamar PL da censura, para você entender esse meu ponto. Aliás, vale a pena perguntar, será que o Lula e sua gangue viajaram para a China para aprender com o PCC de lá como censurar a internet? Deixando esses aspectos de lado, porém, existem alguns pontos a serem abordados nessa história. Em primeiro lugar, precisamos falar sobre fake news. Embora se debata muito a respeito desse tema na atualidade, o fato é que as notícias falsas sempre existiram. Jornais, revistas, rádio e televisão sempre estiveram repletos de fake news. Em alguns casos, a verdade acabava vindo à tona. Contudo, não temos condições sequer de mensurar a quantidade de vezes em que notícias falsas circularam sem qualquer tipo de problema. Isso, inclusive, é um fenômeno que antecede a mídia de massa, remontando mesmo aos primórdios da vida humana. Por exemplo, muitos atribuem parte do sucesso da Revolução Francesa à revolta popular que se inflamou quando foi ventilada a história de que a rainha Maria Antonieta disse que comam brioches ao ser alertada sobre a fome do povo. A atribuição dessa frase é obviamente falsa, mas na época a história fez muito sucesso. Também a República Brasileira nasceu com fake news. Deodoro da Fonseca só resolveu se virar contra a monarquia quando circulou a notícia falsa de que o primeiro-ministro do imperador seria um antigo desafeto seu. Fake news são uma constante na história humana. A única diferença é que no passado, quando a informação era monopolizada por uns poucos produtores de conteúdo, notícias falsas eram veiculadas pela grande mídia como verdades absolutas. Contudo, em tempos de informação descentralizada e distribuída, esse monopólio não existe mais. E é justamente nesse cenário que surge o verdadeiro antídoto contra as fake news, a abundância de informação. Quanto mais fontes documentando um mesmo acontecimento nós temos, mais fácil é compararmos as versões
informações para encontrarmos a verdade onde ela estiver. Além disso, a internet nos possibilita pesquisar de forma profunda sobre um determinado assunto, com amplo material bibliográfico para se conhecer a verdade e não cair na doutrinação de professores militantes, como, por exemplo, quais são as políticas econômicas que permitem o desenvolvimento do mercado e a geração de riqueza. A melhor forma de combater as fake news é permitir que elas circulem livremente, para que assim elas possam ser confrontadas com a verdade. Tão logo a falsidade dessas notícias se torne evidente, seus propagadores cairão em descrédito. Simples assim. Porém, embora isso seja muito bom para os indivíduos e para a sociedade como um todo, isso é um problema para o Estado. Quando a informação era facilmente controlável e, portanto, manipulável, a verdade era determinada pela elite no poder e pelos seus associados. Mentiras eram frequentemente veiculadas como verdades inquestionáveis e empurradas goela abaixo da população. Na atualidade, contudo, essas ditas verdades passaram a ser questionadas, em muitos casos, em tempo real. Agora, não existe mais uma verdade absoluta estatal, não existe um discurso oficial, validado pelo governo e propagado nas escolas e jornais. Diversas fontes de notícias competem entre si, não apenas com o fornecimento de notícias, mas também com sua interpretação particular dos fatos. Cabe a todos os que consomem esse conteúdo discernir entre a verdade e a mentira, entre uma opinião mais imparcial e equilibrada e uma opinião mais enviesada. E se esse fenômeno tem revolucionado a história humana em todos os cantos, é justamente em países com governos tirânicos, como é o caso da China, que a coisa se torna ainda mais marcante. Governos ditatoriais precisam manipular a informação e controlá-la rigidamente para se manter no poder. Embora seja possível conquistar o poder por meio da força, não é possível mantê-lo apenas por esse meio. É preciso controlar a informação para impor a ideologia dominante aos cidadãos. Governos como o do Partido Comunista Chinês sempre controlaram a circulação da informação para manipular a verdade a seu favor. Agora, contudo, a coisa está saindo do seu controle e a internet, com suas inúmeras possibilidades, coloca em risco a hegemonia do partidão. E se você somar a essa história as possibilidades abertas pela inteligência artificial, então você pode perceber muito bem o motivo pelo qual o governo chinês está tão desesperado. Todo esse frenesi envolvendo proibições aleatórias e prisões por propagação de fake news é apenas mais um capítulo da guerra estatal contra a informação descentralizada e distribuída. Trata-se de um Estado tentando evitar o inevitável para manter o seu próprio poder a todo custo, ainda que seja necessário sacrificar a verdade nesse processo. E para atingir esse fim, o Estado se vale de qualquer artifício. A moda da vez, como vimos, é controlar a circulação da informação para evitar a disseminação de fake news. O objetivo do Estado é, supostamente, preservar o cidadão, evitando que ele seja enganado por notícias falsas. A verdade, contudo, é que os burocratas estatais classificam tudo o que não reza pela sua cartilha ideológica como fake news. Até mesmo opiniões entram nessa categoria. Também tem sido jogada a carta do combate ao discurso de ódio para que o Estado possa controlar a circulação de informações. Mais uma vez, o objetivo alegado é nobre, podendo inclusive enganar os mais desatentos. O Estado está agindo apenas para evitar o mal nas redes sociais. Que coisa mais linda, não é mesmo? Porém, assim como no exemplo anterior, qualquer coisa que vá contra a ideologia do partidão pode ser tratada como discurso de ódio e, portanto, censurada. Aliás, esse é, em resumo, o real objetivo por trás de todas essas ações estatais: censurar a informação, reduzindo-a ao que ela sempre foi, um departamento estatal. Tempos sombrios se encaminham. Iremos enfrentar chumbo grosso pela frente na medida em que a informação se torna mais descentralizada e mais distribuída. Os estados estão percebendo o quanto esse fenômeno é capaz de destruir sua hegemonia, e os políticos estão assustados. E é aí que mora o perigo. Um animal acuado se torna mais feroz e perigoso, e é por isso que atitudes como essa, tomadas pelo governo chinês, tendem a se tornar cada vez mais comuns. A perseguição e a censura deverão aumentar muito nos próximos anos. No entanto, isso não é motivo para nós recuarmos na defesa da liberdade e da verdade. Afinal de contas, o Estado já perdeu essa guerra. Ele só não quer entregar os pontos sem lutar. A informação descentralizada e distribuída é imbatível e o movimento que estamos presenciando diante de nossos olhos não tem mais volta. Aquela realidade em que o Estado detinha o monopólio da verdade ficou para trás. Agora
Agora, diferentes pontos de vista são expostos e confrontados a todo momento. Por mais que o governo chinês continue prendendo pessoas pelos motivos mais variados, nada disso será capaz de conter o avanço da informação. E a consequência disso será o esfacelamento desse que é o estado mais autoritário e centralizador do mundo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!